Olá, boa noite. Confira a partir de agora as notícias mais marcantes desta terça-feira. Frentistas são rendidos, assaltantes invadem posto de combustíveis e estão foragidos. Suspeito de estuprar e agredir vítima com tesouro é preso. Kátia Rabelo é ouvida em BH. Estabelecimentos fechados. Funcionários de restaurantes populares alegam falta de pagamento. No futebol, mistério para a decisão. Técnico Marcelo Oliveira esconde parte do último treino. Com talismã Guilherme, o Atlético terá nova missão, eu acredito, a partir de agora. A ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, condenada a 16 anos e 8 meses de prisão no julgamento do Mensalão, foi ouvida hoje na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. O repórter Rafael Martins acompanhou o depoimento. Kátia Rabelo chegou à sede da Polícia Federal acompanhada por 2 viaturas do sistema penitenciário. Segundo a PF, a ex-presidente do Banco Rural, condenada a 16 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta e formação de quadrilha, seria ouvida por carta precatória por conta de um inquérito que corre em segredo de justiça em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Kátia Rabelo ficou 1h30 na sede da Polícia Federal e saiu sem dar nenhuma informação. Kátia não foi avisada sobre essa audiência, nós também não fomos avisados sobre essa audiência, então ela não tinha condições de prestar qualquer esclarecimento. Segundo o advogado, Kátia Rabelo foi transportada de ambulância por conta de uma hérnia de disco. Rafael Martins para o Jornal Band Minas. Está sendo procurado o trio de assaltantes que fez frentistas reféns para roubar um posto de combustíveis do sul de Minas. O assalto aconteceu em um posto de combustíveis às margens da rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Campanha. 3 homens armados e encapuzados chegaram a pé, invadiram o local e anunciaram o assalto. Um deles chegou a pular a janela do estabelecimento. 2 frentistas que fechavam o faturamento foram rendidos e entregaram todo o dinheiro do caixa. Em seguida, os assaltantes tentaram ainda roubar um restaurante que fica ao lado, mas não tiveram sucesso. Essa foi a segunda vez em menos de 2 semanas que o local foi alvo da ação de criminosos. Em outro assalto, 3 homens chegaram em motocicletas e assaltaram os 2 estabelecimentos. Também encapuzados, 2 deles entraram no restaurante com uma arma, enquanto o comparsa assaltava o posto de combustíveis. A polícia não descarta que os casos possam ter ligação e tem utilizado imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos, mas até o momento não teve sucesso. Funcionários da FHEMIG e da Saúde Pública voltaram às ruas nesta terça-feira para reivindicar a redução na carga horária de 40 para 30 horas semanais. O protesto contou com cerca de 250 funcionários e aconteceu na Praça da Estação, no centro da capital. Segundo a BH Trans, os manifestantes saíram em passeata e provocaram retenção na Rua da Bahia, também no centro. Por causa de um impasse entre a empresa responsável pelos funcionários e a Prefeitura de Belo Horizonte, alguns restaurantes populares, como o que está localizado na Avenida do Contorno, no centro da cidade, ficaram fechados hoje. Segundo Marcos Xavier, fiscal do sindicato que defende a categoria, 300 trabalhadores dos restaurantes não receberam pagamento salarial e os benefícios este mês e, por isso, não estão trabalhando. De acordo com o fiscal, a empresa terceirizada alegou não ter recebido repasse da Prefeitura. Em contrapartida, a Prefeitura afirmou que o contrato com a empresa está com os pagamentos em dia. Além disso, declarou que, com o intuito de não prejudicar o funcionamento dos restaurantes, vai providenciar junto ao Ministério Público do Trabalho a possibilidade de pagar diretamente os funcionários. O fiscal afirmou que, além dos trabalhadores dos restaurantes populares, mais 850 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, terceirizados pela mesma empresa, estão sem receber e com as atividades paralisadas. E a nossa equipe conversou com um dos clientes que foi prejudicado pelo fechamento dos restaurantes populares. Vamos acompanhar. Venho almoçar aqui todos os dias, mas infelizmente ontem já começou a funcionar às 11h30. Hoje encontrei um monte de gente aqui, todos eles saíram frustrados, completamente frustrados. Aqueles que estavam sempre acostumados e não ter outro meio para sobressair, como que eles ficarão? Não basta eu estar dentro, ceiando na minha casa, sendo que o outro está do meu lado com a barriga vazia. A seguir, o número de acidentes com ciclistas aumenta na capital. E ainda futebol com o mistério no Cruzeiro e a nova missão do Eu Acredito atleticano. É daqui a pouquinho.
Agora são 6h55. As Óticas Diniz têm a promoção certa para você que precisa comprar seus óculos agora. Que tal se sua consulta médica valesse desconto na compra dos seus óculos? Pois nas Óticas Diniz é assim. Promoção Receita Premiada. Apresente sua receita médica no momento da compra e ganhe R$100 de desconto. Isso mesmo, sua receita vale R$100 de desconto. Uma promoção assim só a maior e melhor rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Vem pra Diniz. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Você merece um futuro brilhante. A Rede Secom apresenta a proposta de ensino diferente, com projetos pedagógicos de excelência para garantir sua realização profissional. Venha conhecer o programa de bolsas para cursos técnicos que preparam você para enfrentar o competitivo mercado de trabalho e conquistar seu melhor emprego. Secom, educação inovadora que vislumbra também sua felicidade pessoal. Novas propostas de educação para 2016. Secom, você merece. Quem te conforta com as mais lindas palavras, acolhe com o mais sincero abraço e te ama de forma incondicional, merece muito mais que um presente. Neste Dia das Mães, expresse seu amor, cuidando da saúde de sua mãe. Telex, soluções auditivas. Ganhe 50% de desconto no segundo aparelho e o aparelho usado vale desconto acumulativo. Telex, soluções auditivas. Informações 3222-3783. Está preso suspeito de estuprar e agredir uma mulher com golpes de tesoura. A prisão ocorreu em Rio Vermelho, na região central do estado. Ricardo Araújo Neiva, de 32 anos, é suspeito de abordar uma mulher de 26 aqui em Belo Horizonte, quando ela trafegava, na verdade, pelo bairro Planalto, no último dia 5. Ricardo a manteve sob domínio dele durante 12 horas, período em que chegou a estuprá-la e agredi-la com golpes de tesoura. Ele a abandonou em frente a um hospital na cidade do Cerro e fugiu com o veículo. A polícia chegou até o suspeito após ter a informação de que um homem vendia em um lava-jato um veículo por apenas R$ 1.500. Dentro do carro, os policiais encontraram documentos, uma bolsa com vários cartões e a carteira de habilitação da vítima. Ricardo confessou o crime e foi encaminhado ao presídio de Rio Vermelho. Há uma semana, nós denunciamos a superlotação das centrais de flagrante de Belo Horizonte. Para falar sobre a segurança pública em Minas, eu recebo no estúdio o secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana. E para participar da entrevista, também está aqui o nosso editor de política, Carlos Ineberg. Boa noite, bem-vindos. Muito obrigada pela presença, secretário. Boa noite, Monique. Eu que agradeço pelo convite. Secretário, nós recebemos nesse dia a informação da Secretaria de Estado de Defesa Social de que houve uma superlotação, uma alta demanda em um curto período de tempo, mais de 3 mil detentos em 125 dias. Há uma alta demanda realmente, esse é o problema, ou há uma falta de estrutura? As duas coisas acontecem simultaneamente. Nós temos uma alta demanda porque tivemos um aumento da atividade policial significativo nesses primeiros meses, né? Tiramos uma inibição dessa atividade e colocamos ela em alta e ela resultou em muitas prisões, como ocorre, mas também um problema estrutural, um problema físico de falta de vagas. Nós temos hoje, em Minas Gerais, 67 mil pacientes do sistema, 67 mil presos e 34 mil vagas. Então temos um déficit em torno de 26 mil vagas para girarmos o sistema com todas as coisas que nós temos na exigência legal. E, paralelamente, certamente isso tem uma quantidade enorme de mandados de prisão para cumprir. Além disso, uma quantidade grande de mandatos abertos, né? Desde graus de ofensividade baixos até alto grau de ofensividade, que tem merecido a nossa primeira atenção e a nossa primeira prioridade. Esse número cresceu muito de prisão, porque já logo no começo, várias operações, tanto com a atividade da Polícia Militar, mas as de inteligência e de investigação da Polícia Civil, buscaram, nesses mandados de prisão em aberto, tirar de circulação criminosos com maior grau de ofensividade. Quais investimentos, então, serão feitos no sistema prisional? Bom, num primeiro momento, né, nós vivemos um primeiro momento de sufoco. Nós tínhamos, quando eu fui designado secretário, anunciado secretário em 1º de dezembro, busquei todas as informações que podia ter dentro do sistema de transparência. Ali eu tive uma informação de 3.500, o número que seria de déficit de vagas. Quando cheguei, deparei-me com um número maior.
Poderia aqui, Monique, dizer até assim, que nós prendemos 26 mil criminosos, mas não foi verdade. Na verdade, nós tínhamos aí algumas discrepâncias na informação. Houve uma falta de planejamento? De planejamento, há uma falha na informação e uma falta de planejamento aí de décadas, né? Nós temos uma falta de planejamento de décadas que não nos permite, inclusive, fazer algo que é vital no sistema prisional, que é a segregação saudável, ou seja, não misturar quem tem menor grau de ofensividade com um grau de ofensividade extremamente maior, até porque a tendência é que você leve aquele do menor grau de ofensividade para praticar crimes uma escola maior, do crime. Claro. Eu sempre repito que você tem uma situação em que gato vira leão, leão não vira gato, né? Isso é uma coisa real. Investimentos. Nós vamos, num primeiro momento, enfrentar e retomar investimentos que vinham sendo feitos com recursos federais, convênios com contrapartida do Estado. Temos aí algo em torno de 30% disso pronto e que gera um pouquinho mais de 1.000 vagas e que pararam por falta de pagamento no final do ano passado. Então nós já estamos chamando de volta esses que venceram as licitações, reestruturamos esses convênios, colocando em dia no que era a Caixa Econômica Federal, no que era Banco do Brasil, estamos retomando esses investimentos, né? Nós temos alguns também que foram licitados, mas não deram ordem de início de serviço por falta de pagamento de contrapartida, faremos também, né? Agora a escola vai virar presídio, secretário? Não. Desculpa interrompê-lo. Foi até muito interessante, muito boa a sua pergunta, porque isso saiu em diversos veículos da mídia. O que ocorre é o seguinte, eu venho da iniciativa privada. Eu sou advogado por formação, fui deputado federal e venho da iniciativa privada. A maior parte da minha vida se deu na iniciativa privada. E por hábito até de iniciativa privada, quando cheguei no Estado, quando a gente vai, e uma das coisas que nós fazemos é a assunção de cadeias da Polícia Civil, isso é algo que tem que ser feito no Estado, a SUAP surgiu e assumiu várias dessas unidades, mas não todas, eu tenho que dar uma situação para a delegacia. A delegacia, geralmente, ela está junto àquele presídio que existe ali. Então, ao tirar dali a estrutura de Polícia Civil e assumir pela SUAP, eu tenho que ter um novo prédio para colocar a nossa delegacia. Temos que ter expansões no caso de Polícia Militar e de todos os outros órgãos que compõem o sistema de defesa social. O aumento da capilaridade dos bombeiros, por exemplo, que é um objetivo pretendido por nós. Então, eu pedi à Secretaria de Planejamento uma relação dos imóveis ociosos do Estado. Em algum momento, eu li em algum lugar que escolhe virar presídio. Isso não tem o menor sentido, até porque presídio tem que ter muralha, pela lei, você tem que fazer toda uma estrutura de muralha. Transformar uma escola no presídio deve ser algo extremamente caro e pouco eficaz, porque cabe pouca gente. Deixa eu perguntar ao senhor, mudando um pouquinho de assunto. Está havendo algum problema, um atrito com o Ministério Público que não está podendo visitar delegacias e sistema penitenciário? Não. Na verdade, é o seguinte, eu li hoje a notícia, né, no jornal. Há uma decisão de um colegiado, que eu não só faço parte como presídio, que é o Colegiado de Segurança Pública do nosso Estado, onde tem as sedes, na presença do secretário, temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defensoria e o Corpo de Bombeiros compondo esse colegiado. Na verdade, a lei traz não só um poder, mas um dever do Ministério Público exercer atividade externa de fiscalização, ele fiscaliza, né, faz a fiscalização externa da atividade fim de polícia. Ocorre que houve um questionário, tentando pôr em... Mas não há, então, impedimento. É questão de entendimento apenas. Não, de entendimento é o seguinte, para concluir o seguinte, há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. E o nosso entendimento é que a resolução não pode ultrapassar o que a lei manda não fazer. Então, a atividade externa de fiscalização de atividade fim não pode virar fiscalização interna de atividade meio. Foi isso que o colegiado decidiu à unanimidade. Muito obrigada, secretário. Obrigada também, Lindenberg, pela participação. Volte sempre. Eu agradeço, Monique, eu agradeço muito, Lindenberg, a presença, e vai ser com muito prazer que toda vez que precisar vamos estar aqui junto com vocês para dar informações do nosso sistema de defesa social. Muito obrigada, boa noite. Com a gasolina mais cara, o etanol tem sido uma saída na hora de abastecer. Mas pagar pelo combustível mais barato não tem diminuído a arrecadação de impostos no país. Pedro não viu outra forma para diminuir as despesas com combustível se não fosse abastecer com etanol. A iniciativa começou há 3 meses. A grana curta, né? Aí tem que ir para onde está o preço, está melhor, né? O ICMS sobre a produção de etanol diminuiu, redução de 19% para 14%. Essa medida fez com que a diferença de preço do etanol para a gasolina ficasse abaixo de 70% em boa parte dos postos de combustíveis. O jeito é o álcool.
mais econômica, vantajoso. O carro anda mais um pouquinho, mas aí dá pra fazer economia aí de 15, 20 reais. Segundo o gerente deste posto, na região nordeste de Belo Horizonte, a venda de etanol representava apenas 30%. Mas esse cenário mudou nos últimos meses. Está dando uma média já de 7% de aumento no volume do etanol, né? O pessoal está migrando sim para o etanol. O consumidor mudou o comportamento na hora de abastecer. Porém, o setor de combustíveis continua sendo um dos maiores arrecadadores de tributos no país. Só em março deste ano, Minas Gerais, por exemplo, gerou quase 600 milhões de reais em impostos. A explicação para essa arrecadação é uma só: o aumento no preço dos combustíveis nas refinarias, principalmente a gasolina e o diesel. Enquanto o governo arrecada muito, a margem de lucro dos donos de postos não cresceu na mesma velocidade. É o que garante o presidente da Minas Petro. Esse aumento de combustível ele foi muito maléfico para os postos também. Por quê? Porque o que subiu não foi a margem do posto de gasolina. O que subiu foi o custo da gasolina. O posto manteve as suas margens, algumas vezes até diminuiu as suas margens, mas com o preço da gasolina tão elevado, o consumidor deixou de abastecer. A boa notícia para o consumidor é que, diante de tantos ajustes, crise na Petrobras, pelo menos não teremos, por enquanto, mais um reajuste nas bombas. Apesar de todos esses ajustes, a gasolina e o diesel já foram muito impactados pelos últimos ajustes. Não acredito que tenha espaço para novo aumento, não. Um balanço do Hospital João 23 revelou que o número de ciclistas feridos em acidentes na capital aumentou 44% de janeiro a abril deste ano, considerando os atendimentos realizados na unidade. Ao todo, foram 144 ciclistas e garupas atendidos nos 4 primeiros meses do ano. No mesmo período de 2014, 100 pessoas da categoria ficaram feridas. Os dados se destacam em relação aos outros grupos que, no geral, apresentaram queda. No mesmo período, o número de atendimentos envolvendo motociclistas e garupas acidentados caiu 7,6%. Já para os pedestres, a retração foi de 16,6 pontos percentuais. Um projeto de lei em tramitação é que já recebeu parecer favorável na Câmara Municipal de Belo Horizonte, prevê a exigência da carteira de habilitação para os ciclistas que transitam pela capital. E agora vamos falar de futebol. O Atlético, que está acostumado a reverter placares em jogos decisivos, tem mais uma missão amanhã e dessa vez contra o Internacional pela Libertadores. Treinamento de cobranças de falta, o que geralmente não é permitido filmar, desta vez foi a única cena que pôde se fazer um registro. Você quer informação? No jogo você vai ver se foi trabalhado alguma coisa diferente. É você tentar fazer alguma coisa para surpreender o adversário, você trabalhar algumas situações, corrigir outras situações. Você não dá informações ao adversário, porque, como eu falei, são detalhes que podem fazer a diferença. Outra coisa que todo mundo viu foi a recuperação de Guilherme, liberado para mais uma decisão com o Galo. Ele é um jogador decisivo e com muita qualidade para não contar com ele. E é decisivo mesmo. Talvez isso justifique seu tão comentado custo-benefício dentro do clube. A gente sabe o poder de decisão, a capacidade técnica do Guilherme. Ainda mais em jogos decisivos, ele tem se mostrado muito eficiente e muito importante para o Atlético. É um jogador de extremo potencial técnico e pode definir uma classificação, um jogo em apenas um lance. E será que alguém duvida que é o estilo de jogo que o Galo gosta? Reverter uma situação? O coração sempre está preparado, né? Mais emoções que a gente viveu no Atlético aqui, não tem nada que preparar mais em termos de emoção e de coração. O mistério na escalação toma conta do Cruzeiro para o jogo decisivo de amanhã contra o São Paulo. O repórter Diogo Ramalho também acompanhou o último treino da equipe celeste. Boa noite, Diogo. Olá, Monique. O treinamento final de preparação para encarar o São Paulo foi com portões fechados aqui na Toca da Raposa. O técnico Marcelo Oliveira talvez queira valorizar ou fazer uso deste mistério em relação a 2 setores da equipe que ele cogita, de certa forma, fazer alguma alteração. A lateral esquerda, onde Pará pode ganhar a vaga de Mena, e no meio-campo com a possível entrada, ou provável entrada, do Gabriel Xavier. Certo é que o time segue indefinido para decidir esta vaga às quartas de final da Copa Libertadores. Tanto que o titularíssimo Fábio, capitão da equipe, disse que nem o lugar dele está guardado. Tenho certeza nem dos 11, nem se eu vou estar em campo. A gente tem que assumir a responsabilidade, todos que estão dentro do Cruzeiro, os jogadores, a comissão técnica,
diretoria, o presidente, cada um tem sua parcela para que a equipe consiga o resultado. E se não conseguir, cada um tem sua parcela também para absorver a responsabilidade. O Cruzeiro precisa de no mínimo 2 gols de diferença para passar às quartas de final da Libertadores. A gente sai um pouquinho agora desse assunto e vamos falar de Copa América. 3 jogadores aqui da equipe celeste estão em listas das suas seleções para disputar o torneio que começa no próximo dia 12 de junho. São eles Arrascaeta pelo Uruguai, Mena com a seleção chilena e o atacante Leandro Damião na lista de suplentes do técnico Dunga. Isso quer dizer que se algum jogador da posição dele não puder disputar por algum motivo ou lesão os jogos da Copa América, Damião pode ter esta oportunidade. É com você, Monique. Grande abraço. A seguir, Mineira é sobrevivente de novo terremoto no Nepal. E ainda concerto de jazz traz um pouco da Itália para BH. É depois do intervalo, agora são 7h11.